Quando você ouve 2008, provavelmente você imagina algo assim. It was the worst day on Wall Street since the crash of 1987. The American financial system is rocked to its foundation as top Wall Street institutions topple under a mountain of debt. I wake up every single night thinking, what could I have done differently? This is a pain that will stay with me for the rest of my life. E se eu te disser que nesse momento, Wall Street encontrou uma nova forma de jogar esse mesmo jogo, só que com personagens e métodos um pouco mais sofisticados. Na teoria, eles dizem que fazem isso para salvar empresas comprando negócios em dificuldade, reestruturando e vendendo por mais. Mas se você olhar de perto, vai perceber uma realidade muito pior. E aí você pode pensar, eu estou morando no Brasil, o que isso tem a ver comigo? Porque esse é um sintoma de uma bolha que está enchendo agora e é tão grande que quando estourar, vai respingar para o mundo inteiro, inclusive no teu bolso. Eles chamam isso de engenharia financeira. Eu chamo de repetir o mesmo script destrutivo. Foi por isso que eu passei dias e dias estudando exatamente como isso funciona. E vou te explicar de uma forma simples e mais direta possível. Agora você vai entender exatamente o que está acontecendo com os private equities. Imagina que eu tenho um fundo de capital privado, que é chamado de private equity. E eu quero comprar uma empresa que vale 50 milhões de dólares. Mas eu não quero arriscar tudo do meu próprio dinheiro. Então eu coloco 10 milhões do meu bolso e o meu fundo pega emprestado os outros 40 milhões para conseguir comprar essa empresa. Mas tem um detalhe. A empresa que eu estou comprando é que vai ficar responsável por pagar essa dívida. E agora, enquanto os países se ajustam a essa nova realidade econômica, o avanço do private equity pode se tornar um risco para a economia e para milhões de empregos. Que a maior parte desse private equity depende de uma coisa só, de dívida. Então eu acabei de adquirir essa empresa. Eu invisto um pouco para fazer algumas mudanças nela, faço alguns cortes e daqui a um ano eu vendo ela por 80 milhões. Esse valor mais que cobriria meus custos e o que eu devia ao banco. A diferença seria o meu lucro, certo? Mas não é assim que funciona. Eu vou te explicar agora. Em vez de eu ser o responsável por pagar esse dinheiro que eu peguei emprestado, a loja que fica como responsável. Assim, se eu vendo o negócio por 80 milhões, eu pego todo esse dinheiro investindo somente os meus 10 milhões e deixo a empresa com uma dívida de 40 milhões para frente. Quem comprou a empresa que tem que se virar para pagar a dívida que eu deixei. Esse movimento se chama compra alavancada. Ele permite comprar uma empresa enorme e carregar ela de dívidas que pagariam sua aquisição. E se a empresa quebrar, basicamente minha perda não é tão grande. Vou dar um exemplo que aconteceu no Reino Unido com a empresa Morrisons. Até pouco tempo atrás, ela era uma das 4 maiores redes de supermercado do país. Só que depois da pandemia, ela não se recuperou tão bem. E seu valuation ficou barato. Então, vários fundos de private equity queriam comprá-la. Incrivelmente, um private equity pagou 7 bilhões de libras nela. Muito mais do que os 5 bilhões que foi avaliada meses antes. A Morrisons emitiu cerca de 6,6 bilhões de libras em dívidas em um momento que a economia possuía juros baixíssimos. Porém, como eu falo bastante aqui nos meus vídeos, os juros estão subindo muito e metade da dívida que foi contraída pela empresa era atrelada a taxas variáveis. Como a Morrisons está num ramo que tem um lucro baixíssimo, ela começou a ficar com problemas gigantes de caixa, pois estava pagando juros cada vez maiores. Para tentar sair disso, ela precisou vender 2,5 bilhões de ativos importantíssimos que ela tinha e acabou fazendo milhares de demissões. A Morrisons acabou não fechando, mas já é outro zumbi corporativo que sobrevive, porém não consegue mais ser produtivo. Só que aquela empresa que foi vendida já estava no limite, agora ela deve o dobro e ela afunda 2 vezes mais rápido. E na verdade, por trás do negócio, nada mudou. Foi assim que aconteceu com a Toys R Us. Foi destruída literalmente. Ela foi comprada em 2005 por um private equity carregada de dívidas e o dano foi tão grande que em 2 anos ela não conseguiu se recuperar mais e 33 mil pessoas perderam seus empregos. E é aqui que a história fica ridiculamente parecida com 2008. Lembra que eu te falei que os private equities pegavam dinheiro emprestado, né? Então, os bancos, claro, eles sabem o que está acontecendo. Eles não são bobos. Eles empacotam esses empréstimos ruins, misturam com alguns empréstimos bons e vendem para outras instituições. O nome bonito disso é CLO, ou Collateralized Loan Obligation.
Na prática, é um pacote de dívidas de várias empresas. Você pode até pensar, não é possível. É exatamente a mesma coisa que aconteceu em 2008. Por que alguém compraria isso? Na minha visão, é simples, porque já faz 20 anos. Muita gente esqueceu como que tudo funcionou. A principal diferença é que em 2008 o colateral eram as hipotecas das casas e hoje são as corporações. E de novo, as agências de risco novamente estão dando notas altas para esses pacotes e os fundos de aposentadoria compram achando que é seguro. Agora pense no tamanho do problema. Nos últimos anos, o Private Equity pegou 3,8 trilhões de dólares em empréstimos de taxa variável. Você sabe o que isso significa? Que toda vez que o juro americano sobe, os pagamentos e as parcelas também têm que subir. Em 2008, esse foi o mesmo mecanismo que levou milhões de pessoas a perderem suas casas. E os juros, que em 2020 estavam na casa de 0,5% ao ano, hoje já estão beirando 5%. Se uma empresa antes pagava 5 milhões de juros ao ano, agora está pagando 15. 5 a cada 100 empresas já nem conseguem pagar suas dívidas mais. E esse é só o começo. Mas vamos voltar. Será que isso vai destruir o sistema, assim como aconteceu em 2008? Felizmente, os fundos de pensão e aposentadoria aprenderam com 2008. Eles não colocam grande parte do seu patrimônio alocado comprando essas dívidas. Eles têm uma exposição máxima de 5% do seu patrimônio para esse tipo de risco. Mesmo que essas dívidas virassem pó, os fundos ainda assim não quebrariam. Só que tem um detalhe, o risco real não está só no sistema financeiro, ele está na sociedade. Se essas empresas gigantes forem à falência, milhões de empregos somem. E o governo vai ter que lidar com o desemprego em massa. Nos próximos anos, quase 1 trilhão de dívidas vence. Ou essas empresas se tornam super produtivas, ou elas renegociam suas dívidas. Mas com juros altos, isso já é quase impossível. Além de que os bancos estão com os balanços muito apertados para conceder empréstimos de tanto risco. Então a pergunta é, será que vai ter um novo 2008? Eu acho um exagero dizer que vai ter um novo 2008 somente por causa disso. Porém, esse é um dos sintomas. Mas eu tenho certeza de uma coisa, quem mais vai perder com essa situação é o investidor pequeno, o varejo e a população mais carente. O risco não sumiu, ele só foi espalhado. O dinheiro acaba traçando o seu próprio caminho, indo dos menos pacientes para os pacientes. E sempre foi assim. Se você assistiu A Grande Aposta, você lembra que poucos acabaram ganhando milhões apostando contra o sistema. Eu sei que eu não posso mudar como que o sistema funciona, mas eu posso te ajudar a fazer você entender como que você consegue proteger e até multiplicar o teu patrimônio quando acontecer esse colapso financeiro. Se quiser saber como, clica no link aqui da descrição que eu coloquei. Você não precisa ser só um espectador quando o sistema estiver quebrando.